Êxodo, capítulo 10. Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com Faraó, pois eu obstinei o coração e o coração dos seus servos, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que narres ao teu filho e ao filho de teu filho, como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, para que saibas que eu sou Yahvé. Moisés e Arão apresentaram-se, pois, a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra, e não se poderá mais ver o solo. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão as tuas casas, as dos teus servos e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus pais, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Com isto virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma cilada para nós? Deixa partir os homens, para que sirvam a Yahvé, seu Deus. Acaso não sabes que o Egito está arruinado? Moisés e Arão foram reconduzidos à presença de Faraó, que lhes disse: Ide, servi a Yahvé vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, havemos de ir, porque para nós é uma festa de Yahvé. E Faraó disse: Yahvé esteja convosco quando eu vos deixar partir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isto é o que vós mesmo pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E Yahvé disse a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que a chuva de pedras deixou. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território e eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram toda a superfície da terra, e a terra ficou devastada. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras deixara. E não ficou nada de verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Pelo que Faraó chamou a toda a pressa Moisés e Arão, e disse-lhes: Pequei contra Yahvé, vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me, ainda esta vez, o meu pecado. E rogai a Yahvé, vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou a Yahvé. Então Yahvé fez soprar um forte vento do ocidente, que arrebatou os gafanhotos e lançou-os no mar dos juncos, e não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os israelitas partirem. Disse Yahvé a Moisés: Estende a mão para o céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Um não via o outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, em toda a parte onde habitavam os israelitas havia luz. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, servi a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas mulheres e crianças também irão convosco. Respondeu Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que os ofereçamos a Yahvé, nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhuma unha, porque deles haveremos de tomar para servir a Yahvé, nosso Deus. E nós mesmos não saberemos como servir a Yahvé, senão quando chegarmos lá.
Mas Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los partir. E Faraó disse a Moisés: Aparta-te de mim, e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Tu o disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. Bem, esse final acho ótimo, tipo assim, o Faraó putaço, já falou assim, mano, é o seguinte, não quero mais ver tua cara, que no dia que você me ver, eu vou te matar. Aí Moisés, beleza, tu nunca mais vai ver então. Nossa. Bem, uma coisa interessante aqui é que a dureza no coração do Faraó é tão severa que nem ele mais está tendo noção da destruição sendo causada. Então os próprios sábios dele que tem que avisar, mano, acabou o país, velho, deixa essa galera embora. E mesmo assim, depois que Moisés propõe que leve também as mulheres e as crianças, ele não quer deixar. E aí quando ele fala que ela leva os animais também, ele fala, quer saber, some da minha frente. E bem, nossa. Sobre as pragas então, né? A gente tem aqui a 8ª e a 9ª praga. Continuando então nossa historinha de tentar entender naturalmente o que aconteceu. Pô, os gafanhotos parecem uma coisa parecida com a questão das rãs, né? Porque, assim, eu posso estar maluco, mas eu acho que a predação... As rãs predam também gafanhotos, né? Então a morte das rãs e a proliferação dos insetos pode ter permitido que a população de gafanhotos, então, se estendesse. E aí, eles atacaram tudo que tinha de verde e comeram tudo isso até que não tinha mais nada nem para os indígenas comerem, né? Nem de vegetal, porque os gafanhotos comeram, nem de animal, porque já tinham morrido antes, né? Pela 6ª praga? 5ª praga. E as trevas, algo que eu já comentei no último vídeo, que pode ter a ver com a 8ª praga, que é a chuva de pedras, porque são duas coisas que podem acontecer como consequência de uma erupção vulcânica em algum lugar longe da terra do Egito. Por causa das cinzas que são emitidas, né, e as alterações climáticas, pode ter uma nuvem que cobre durante vários dias a luz do sol. E, pô, mas assim, não é isso que eu quero deixar como interpretação dessa escuridão que cobriu a Terra. Uma escuridão profunda e espessa que cobriu a Terra durante 3 dias. Cara, isso que tá falando da morte de Jesus. Afinal, essa é a última praga que acontece antes do faraó ficar puto com Moisés e antes da praga dos primogênitos, né? Que é toda uma praga especial em si, porque ela já está associada com a Páscoa. Mas assim, nessa narrativa das pragas aqui, nesses 3 capítulos que a gente leu, essa é a última. E ela fala justamente dessa escuridão que caiu sobre a terra e durou 3 dias. Que é exatamente os 3 dias que Jesus passou morto. Bem, vão ter mais associações com a morte de Jesus na 10ª praga, obviamente. Fala justamente da morte dos primogênitos. Mas a gente vai chegar lá. E uma coisa que eu já estava notando há um tempinho, mas toda essa linguagem do faraó pedindo para Moisés, rogai ao Deus por mim, rogai a Deus para perdoar os meus pecados. Tipo assim, mostrando a importância, né, de ter pessoas próximas a Deus para rogar por nós. Toda a questão, tanto dos santos, como é importante a presença deles no céu, próximo a Deus, para rogar para os nossos pedidos, quanto também dos padres como intercessores, pedindo esse perdão nosso a Deus. Então, assim, isso aqui está mostrando que é extremamente válido se usar de pessoas santas ou de pessoas que estão mais próximas a Deus para pedir algo. Não é algo impensável. Nem tudo a gente tem que querer resolver pedindo diretamente a Deus. Afinal, vai chegar do mesmo jeito. Os santos têm valor, pedimos a eles, porque eles estão na presença de Deus, eles estão junto de Deus. E eles existem na existência de Deus. Por hoje é isso.